Oi, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Dona Ruth falando. Muito bem, que satisfação imensa poder conversar com vocês. Hoje, tratando de uma temática muito importante: direitos humanos. Olha só, nessa tratativa sobre o conceito de política, que é o plano de fundo de toda a nossa discussão, hoje abordaremos a temática dos direitos humanos. Gente, o que são os direitos humanos? Vejam bem, a Declaração dos Direitos Humanos, né, que neste ano, em dezembro de 2020, ela vai completar 72 anos, nos seus 30 artigos, né, nos 30 artigos que compõem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos dá uma ideia clara sobre o lugar do ser humano e o respeito que devemos ter, tendo em vista ele ser um ser detentor de dignidade. Né? O primeiro artigo, né, aquele que abre a Declaração dos Direitos Humanos, ele vai dizer que todo ser humano ele nasce livre e igual em dignidade e em direitos. Então, nós temos que ter essa perspectiva e essa capacidade de entender que todos somos iguais, que todos nós devemos ter esse tratamento, né, ou entendimento de que o outro ele é igual, ele possui a dignidade que eu possuo e ele possui a liberdade que eu possuo. Muito bem. O que gostaríamos de talvez desmistificar, né, neste momento de reflexão política, essa ideia tão falaciosa, tão superficial, né, de que os direitos humanos são direitos de bandidos, né, são os direitos dos marginais, que direitos humanos defendem criminosos. Não. Primeiro ponto a ser analisado e que discutiremos na sequência é que os direitos humanos eles não estão aí para defender o crime. Não. Eles estão ali para garantir também, além dos nossos direitos, o direito da pessoa do criminoso. Porque o acometimento do crime não tira do indivíduo a dignidade enquanto pessoa. E essa tem que ser preservada a todos os custos. Muito bem. Como eu havia mencionado, então, esses direitos eles têm que ser entregues e assegurados a todos. Muito bem. Como é que nós vamos nos situar neste momento? Quem é que passa a ser o garantidor, então, desses direitos humanos? Quem é que passa a poder garantir os direitos dos indivíduos? Por isso, nós temos a Constituição do Estado de Direito. Né? Nós vamos ter um poder estatal que, em última instância, é aquele que vai ter que resguardar essa dignidade inviolável do indivíduo. Muito bem? Porém, nós percebemos que existem violações aos direitos humanos. Nós vimos uma série, a todo momento, se vê uma série de situações onde os direitos humanos eles estão sendo violados, eles estão sendo expostas, né? Essa violência contra a dignidade humana. E é nesses espaços, nesses momentos, que o Estado, né, a partir da lei, a partir da legalidade, terá que fazer justiça. Nós temos um elemento bem interessante de análise, né, que nos mostra que a violação desses direitos humanos elas acontecem não só em escalas
planetárias, em escalas macro, como nós estamos acostumados a ver, né? Como, por exemplo, nos casos das migrações, das grandes migrações forçadas pela fome, pela guerra, que são elementos extremamente importantes e que têm que ser debatidos por todos nós. Mas também nós vamos ver que a violação dos direitos humanos se dá nos espaços micro. E na psicologia isso fica conhecido, ou é retratado também, pela questão conhecida como síndrome do pequeno poder, que é quando o indivíduo que carrega algum elemento de poder, ele extrapola a atuação da sua autoridade. E isso nós percebemos na relação, por exemplo, homem-mulher. As mulheres, elas são muitas vezes subjugadas, elas têm seus direitos humanos violados e muitas vezes com o consentimento social desta violência, né, ela não consegue ou não se consegue perceber que ali está ocorrendo uma violência, ou seja, se está tirando a dignidade da mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher. Outra síndrome do pequeno poder que pode ser constatada, por exemplo, é na relação pais e filhos, muitas vezes. Nos noticiários, ultimamente, se percebe, ou se ocorreu várias manchetes, né, de morte de filhos por espancamento dos pais, ou motivada pelo espancamento dos pais. A autoridade de ser pai, de ser mãe, extrapolada, né, violentando os direitos, a dignidade daquele indivíduo que tem lá. Outra maneira também muito comum de se perceber a síndrome do pequeno poder, que é uma violação direta aos direitos humanos, são muitas vezes os trotes universitários, a relação entre veteranos e calouros em algumas instituições de ensino superior, principalmente, com trotes que tiram completamente a dignidade de indivíduos, daqueles indivíduos que vêm, trotes, né, que acabam muitas vezes em tragédias ou quase tragédias, né, humilhações, depreciações da condição daqueles indivíduos. Por quê? Porque um grupo que detém um poder, né, se coloca dentro de uma situação em que tudo pode, em que tudo está liberado. Tá? Então vejam só, quando nós temos essa questão dos direitos humanos e a necessidade de fazer com que a dignidade humana, a liberdade humana, ela seja preservada, nós nos deparamos com outro conceito que é muito importante do ponto de vista político, que é o conceito de justiça. Direitos humanos se relaciona diretamente com a ideia de justiça. Mas que justiça? Qual que é a justiça? Não. Vamos partir aqui do pressuposto ou do entendimento de justiça enquanto equidade. Quando tratamos de justiça enquanto equidade, nós estamos aqui trabalhando a ideia de que a equidade é a aplicação da generalidade da lei, né, a singularidade das situações concretas. Traduzindo, como o filósofo Aristóteles já mencionava, a equidade aqui é tratar os diferentes de maneira diferente. Porque muitas vezes, ao tratar os diferentes de maneira simplesmente igualitária, eu estarei aumentando as diferenças ou aumentando a injustiça. Então eu tenho que adequar, né, para as condições concretas situações de equidade. Por exemplo, nestes dias está ocorrendo ou ocorre uma movimentação em parte da sociedade brasileira, principalmente do ponto de vista ideológico mais conservador, que, né, estão achando algo extremamente perigoso e ofensivo o fato de uma empresa, no caso aqui Magazine Luiza, Bayer, oferecerem
abrir um edital de contratação de trainers exclusivamente para negros. Veja, do ponto de vista da equidade, não existe injustiça nessa perspectiva. Por quê? Porque eu estou dizendo que existe, e é claro e é notório, um grupo de indivíduos na nossa sociedade que historicamente ele sofreu prejuízo social e que é necessário se tomar iniciativas atualmente que possam reintroduzir ou montar estratégias que consigam mitigar os prejuízos historicamente ocorridos. E você consegue colocar, nesse caso, essa parte da população historicamente prejudicada no mercado de trabalho, que até tempos atrás eram quase uma exclusividade de brancos. Este é o princípio da equidade. Tratar os diferentes de maneira diferente a fim de se conseguir realmente justiça. Diminuir as diferenças. Porque não pode haver justiça justamente se eu tenho desníveis de condição. Para que aconteça a justiça, eu tenho que ter um tratamento assim. Então, a equidade ela vai conseguir fazer essa perspectiva acontecer. Então, o direito, ele passa a ser o garantidor da justiça. Vai caber, então, ao direito estabelecer a garantia da justiça. Vai caber ao direito, então, a ser guardião dos direitos humanos, da preservação da incolumidade, da dignidade humana e da liberdade humana também. Quando nós falamos, então, do direito, nós vamos ter as duas perspectivas históricas, do direito, de abordagem do direito, que é o direito natural, que vai dizer que o direito ele é eterno, ele é mutável, ele é natural ao ser humano, ele não é algo escrito, mas ele é algo oral, ele é algo da tradição. E nós temos o direito positivo, que vai dizer que o direito ele é resultado de uma construção. Ele é criado pelo ser humano, ele é escrito, ele é concretizado. Então, essas duas vertentes que vão entender então o direito, e nessa perspectiva a ideia de direitos humanos também, o direito natural trazendo a ideia de que os direitos humanos ele é natural ao indivíduo, o direito positivo vai dizer que são estratégias criadas para que o indivíduo consiga ter essa garantia de justiça social. Modernamente, alguns pensadores teorizaram também nesse sentido. O Hobbes, que tinha toda aquela percepção de que o ser humano ele é mau, de que o ser humano ele pensa só em si, de que o ser humano ele tem essa pouca habilidade de vivência em sociedade. O Hobbes ele vai dizer que é necessário criar um Estado, ou seja, o Estado é uma criação artificial. E esse Estado que é artificial cria também o direito, cria também as leis artificialmente, justamente para conseguir dar garantia de paz, garantias de convivência. Então, o Estado absoluto, o absolutismo estatal, como garantidor da paz social, dos direitos humanos. Okay? O Locke, o liberal Locke, ele nos introduz então a ideia de liberdade, porém do ponto de vista formal,
não do ponto de vista substancial, prático, apenas do ponto de vista formal, porque para o liberalismo o indivíduo sem propriedade, né, ele não exerce sua cidadania de maneira completa. O Locke ele vai dizer que todos têm propriedade. Se eu não tenho a propriedade escriturada, minha terra, minha casa, eu tenho meu corpo e minha força de trabalho e eu consigo me manter com isso. Porém, né, do ponto de vista da cidadania, a liberdade ela é formal porque ela é apenas para aquelas pessoas mais bem capitalizadas, né? E o Rousseau vai nos entregar a ideia de igualdade, né? O Estado ele tem que conseguir garantir a igualdade entre as pessoas e a ideia de soberania popular. O povo ele tem que ser garantidor da própria condição humana de dignidade, a soberania popular. E para finalizar, Kant, né? Kant em seus textos ele vai ser muito enfático nessa ideia da dignidade humana. Kant ele vai dizer que o ser humano sim, ele é portador de uma dignidade, a humanidade ela é portadora de uma dignidade e tudo que tem dignidade não pode ter preço, né? Porque o meu colar ele tem um preço, mas não se encontra dignidade nele. Eu o vendo, eu troco. O ser humano, a humanidade não tem preço, ela não pode ser negociada. É o único ente que possui dignidade. Tudo aquilo que tem dignidade não pode ter preço para Kant. Então, sendo cada ser humano portador de dignidade, vai citar Kant, eu não posso maltratar o corrupto, por exemplo. Porque por trás do corrupto existe um ser humano merecedor de respeito à sua dignidade. Embora o ato de corrupção seja totalmente deplorável, totalmente reprovável e condenável, e a pessoa tem que ser condenada, tem que pagar pelo erro, mas tem que pagar pelo erro de uma maneira digna, preservando a sua dignidade, com condições de manter a sua dignidade. Ok? Espero poder ter contribuído com vocês nessa tarde, conversando um pouco então sobre os direitos humanos e essa relação muito próxima com o conceito de política e com o conceito de justiça. Nos veremos, acredito que muito em breve. Um grande abraço, fiquem bem, cheios de saúde e se sair usem máscara. Tchau, tudo de bom.